Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais fascinantes do universo Marvel, as entidades cósmicas. Essas entidades são seres supremos que controlam aspectos fundamentais do universo, como o tempo, o espaço e a morte. Eles são conceitos grandes sobre o multiverso Marvel, a qual constituem uma parte importante dele. Sem eles a existência se tornaria fraca. Então vamos iniciar com o Tribunal Vivo é a lei do universo. Considerado o ser mais poderoso da criação, ele é a maior defesa que o universo tem. Em Novos Vingadores, Tribunal Vivo foi levado em conta como a maior defesa do multiverso. Cada uma das faces do Tribunal Vivo representa a existência dos abstratos. Depois que a lei multiversal foi morta pelos Beyonders, Adam Warlock assume como o mais poderoso e novo Tribunal Vivo. Os três rostos do Tribunal Vivo podem enxergar o passado, presente e o futuro, assim ele pode saber sobre tudo. Como mostrado, Tribunal Vivo é um trabalho importante para a eternidade, sendo ele constituído como a maior defesa que a mesma possui contra o lado de fora. Ele serve para julgar o equilíbrio sobre ou da existência. Então vamos seguindo. Galactus é uma entidade, além de todo o espaço e tempo. Galactus existe além de qualquer ser tridimensional e dimensões superiores, por isso tem que se manifestar para que o cérebro delas o compreenda. Um próprio exemplo disso é o fato dos esquilos verem o Galactus como um esquilo. Galactus é uma entidade imortal que sobreviveu ao fim da existência. Caso Galactus não cumpra seu dever, no caso, devorar mundos, toda a existência iria colapsar. Galen possui sua importância para a hierarquia cósmica. Quando ele saiu de sua função de devorador de mundos, ele começou a devorar magia. Ele colocou um colapso entre as duas, fazendo as leis da ciência e magia se distorcerem. Tal fator foi sentido por todos os seres do universo, até mesmo os deuses asgardianos. Doutor Estranho mesmo já teorizava que a saída do Galactus sobre sua função causaria uma aniquilação a nível universal. Galactus se demonstra uma importância real sobre a hierarquia, já que ele a ameaça. Galactus é um literal multiverso vivo, mais especificamente a sexta infinitude. Quando o universo estava acabando, Galactus viajou para o caldeirão do cosmos, assim a ciência do cosmos acaba se fundindo com o Galactus, ele se torna uma nova forma de vida. Galactus, o destruidor de mundos. Bem, era mais ou menos isso, já que recentemente, mais especificamente em Immortal Hulk, é nos revelado que, já que Galactus se fundiu com o Metatron e se tornaram uma nova forma de vida, o destruidor de mundos. A tarefa do In-Betweener é personificar e manter o delicado equilíbrio entre a ordem e o caos. A tarefa do In-Betweener é deitada e influência em todos os infinitos níveis da existência. Normalmente a escala de influência do In-Betweener seria constituída em níveis universal, mas como todo ser conceitual, sua influência de eleva por todo o universo, ao contrário do corpo extradimensional do Dormammu. In-Betweener é um conceito, assim como a eternidade. A influência de In-Betweener se aplica a todos os mundos e conceitos. O separador de realidades, a barreira entre dicotomias. Ordem Mestre e Lord Chaos criaram o In-Betweener para manter o equilíbrio da ordem e o caos dentro do cosmos. São conceitos puramente abstratos e universais que permeiam e influenciam todos os reinos e sustentam coletivamente o equilíbrio do mundo. Eles residem no seu próprio nexo da realidade, que existe para além de todas as inúmeras dimensões e planos astrais. Todos os conceitos dicotômicos são emanados deste nexo. Eles são o coração da eternidade, a força vital senciente de cada universo, sem ordem para dar forma e caos para dar movimento. A eternidade não poderia existir. Outros universos têm sua própria manifestação. Não há conceitos reais ou imaginários que não estejam sujeitos aos seus poderes. Seu reino é chamado de Nexus of Reality e existe além da miríade dimensional de reinos físicos e astrais. Não há dicotomia dentro do Nexus of Reality. Nenhum conceito e nada que possa ser usado pelo intermediário que incorpore todas as dicotomias.
A Rainha de Nevers é uma entidade abstracta que é a encarnação de todas as possibilidades. Ela esteve romanticamente envolvida com a entidade conhecida como Eternidade e está intimamente ligada à mesma. Ela sabe tudo o que vai acontecer a seguir, ela é o quase agora. Ou ainda por ser a Rainha dos Nuncas, ela pode existir sobre o lado de fora junta da verdadeira Eternidade. A Rainha do Nunca existir, além de todas as possibilidades da história, fora de toda a realidade, sendo a personificação do que poderia ser. A Rainha do Nunca é a personificação da possibilidade. O potencial de tudo o que pode ser, não que existe no agora, mas sim fora do tempo no futuro. Tenha em mente que as possibilidades da Rainha do Nunca são histórias inteiras. Em minha visão pessoal, acredito que as possibilidades ou histórias da Rainha do Nunca possuírem um padrão meta-narrativo. Isto ganha mais força em Defender a Beyond de 2022, já que ela tem um certo acesso sobre a Casa das Ideias, que é onde surge todas as ideias. Ou história. Rainha do Nunca levando os defensores para a Casa das Ideias. Eles foram as primeiras formas de vidas criadas pelo primeiro multiverso. Quando o primeiro multiverso foi destruído, os celestiais dos restos do primeiro multiverso formaram o segundo multiverso. E então no segundo multiverso, eles criaram a forma de vida, conhecida como os Ômega, ou Beyonders. Os celestiais são considerados os arquitetos de toda a criação. Eles moldaram toda a existência. Eles não possuem versões paralelas de si mesmos. Eles contêm uma única essência que se manifesta por todo o multiverso. O universo inteiro são sonhos de um celestial. Com os fatores mostrados, podemos concluir que os celestiais são seres essencial para a estrutura da existência. São os criadores da vida e dos Beyonders. Suas existências podem ser comparadas aos abstratos, pois todos os celestiais são parte da mesma essência que apenas se manifesta no multiverso como versões alternativas do multiverso, mesmo não sendo. Existe uma diferença entre a Força Fênix e a Fênix. A Força Fênix seria a forma a qual a Fênix encontrou para interagir sobre a realidade, mesmo ela precisando de hospedeiro para isso. Força Fênix é a manifestação da força vital primordial. A Fênix não é um ser, nem entidade. É uma força a qual a substância de tudo que vive. A Força Fênix é uma força da natureza. Sua verdadeira natureza é sem forma, tocando tudo o que vive sem sentimento ou consciência. O fogo da Fênix queimara para que a vida possa crescer novamente. Galactus afirma que a Fênix nasceu do vazio entre os estados do ser, sendo a expressão da força vital e do ciclo da criação. Galactus foi transformado pelas energias da própria criação. Chame-o de Big Bang ou Fênix. A Fênix foi a manifestação literal da paixão da criação à centelha, que trouxe o cosmo à existência e o fogo que irá o consumir. Ela é o Alfa e o Ômega. A centelha que inflama a criação, o fogo final que consome tudo para começar de novo. A eternidade é a soma total de tudo que existe ao longo do eixo temporal sem quaisquer atributos físicos. Trocar uma batalha com ele é o mesmo que lutar consigo mesmo, pois ele é a totalidade da inconsciência coletiva. Galactus teve a missão de vislumbrar o que está fora de todas as coisas, a eternidade. A personificação de tudo que existe, a verdadeira eternidade da eternidade universal, é apenas uma pequena faceta. A eternidade é visível de fora de tudo, sendo o próprio universo. Tudo está gritando, eternidade, o multiverso. Tudo que é conhecido algemado e indefeso acorrentado no vazio sem fim. A personificação de tudo o que é. Os seres conceituais são pensamentos bruxuleantes em sua consciência imensurável. Os próprios abstratos são funções ou trabalhos dentro da eternidade, como pode ser visto pelo que eu apresentei. A eternidade é a totalidade de tudo. Até mesmo as entidades cósmicas são apenas trabalho dentro da eternidade. Claro, seres como Fênix, Rainha do Nunca e o Oblivion existem fora da eternidade, logo não podem ser considerados, mesmo eles sendo de extrema importância para a própria eternidade, como a Fênix, sendo a força vital da criação. A Rainha do Nunca sendo a qual das histórias para a eternidade. Deus dorme.
Dorme tão profundamente que acaba esquecendo de si mesmo. Deus dorme em um oceano infinito. Enquanto Deus dorme, ele sonha com toda a existência. Oblivion é o inconsciente do próprio Deus. Por isso, por muitas vezes, ele retrata a existência, sendo apenas um sonho. Ele é a própria inexistência. Tudo surgiu do Oblivion, ele é a coisa antes do multiverso. O fim de todas as coisas, o respiro entre a vida e a morte. A própria Fênix surgiu da escuridão do Oblivion. Toda a existência iria ruir e o Oblivion viria. A entidade cósmica morte é apenas mais uma emanação do Oblivion. O Oblivion é a escuridão suprema. Oblivion pode ser, se não já é a entidade cósmica mais forte dentro e os abstratos, sendo a literal não existência. É a inconsciência de Deus, mas bem era isso que eu queria demonstrar para vocês. Até o próximo vídeo.